Olá, com a paz do Eterno a todos, com a paz do Senhor Jesus a todos. Tem uma coisa impressionante que eu gostaria de mostrar para vocês, para aqueles que assistem constantemente esses vídeos e para aqueles que um dia passando pela internet, tendo a curiosidade de compreender o que eu tenho dito e o porquê do que eu tenho dito, que é o que importa, é você entrar no mérito das questões que eu tenho levantado e você irá entender bem. Alguns me perguntam, Paulo, essas orações desses líderes religiosos, eu vou tentar abrir aqui o outro para mim ver se eu consigo. Feridos em nome de Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Feridos em nome de Deus. Deixa eu ver se eu estou conseguindo fazer ao vivo essa live aqui. Eu acho que eu não estou conseguindo. Vamos ver, tudo bem. Se não tiver, vai estar gravado aí. Então, Tá sim. Essas orações que esses líderes religiosos fazem, para que servem? Já fui questionado sobre isso e hoje eu vou dar uma resposta. Vou dar uma resposta dentro de princípios. Não servem para nada. É isso mesmo. As orações desses líderes não servem para nada. Você já viu oração de Papa na Missa do Galo no dia 31 de dezembro servir para alguma coisa no ano seguinte? Tornar, digamos assim, digamos que você está hoje em 2016, correto? Aí vem o dia 31 de dezembro e você diz, eu vou ouvir a missa, eu vou ouvir a oração do Papa para mim ter um 2017 melhor. Você já viu isso acontecer em algum ano? Não acontece nada. Acontece o contrário. Eu não estou dizendo que a oração dele torna o ano seguinte pior, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que ela não tem valor nenhum, nem fede e nem cheira. Mas por incrível que pareça, todo ano, cada ano que passa, o ser humano está pior do que o ano anterior. Em alguns países, a situação pior do que o ano anterior. Assim, a oração desses líderes cristãos também, das filhas da Igreja Católica, que são as evangélicas. Então, Paulo quer dizer que as orações desses homens não servem para nada, para nada. Se você, digamos assim, eles estão orando aí, vão orar, parece que é por Michel Temer. Como oraram pelo santo Cunha, lembra do Cunha? Pastor Cunha, deputado Eduardo Cunha, foi apresentado nas igrejas como o emissário de Deus. É ele mesmo. Aquele que foi tema de cultos, dentro de cultos, que oraram, aclamaram, bateram palmas, choraram, oraram. É isso aí. Olha, o sistema das crenças, olha, eu não estou falando da fé no eterno Filho do Deus vivo, no que foi crucificado, ressurgiu dos mortos, mora na eternidade e vem e habita em cada coração e um dia nos dará a oportunidade de sermos eternos como ele. Não estou falando desse, sempre deixando esse de fora. Que há uma diferença entre esse Jesus
e esses modelos de Jesus que cada igreja desenha para os seus fiéis. Mas digamos que quando ele foi orar, eles orarem aqui, por exemplo, pelo Michel Temer, em vez disso ele tivesse pegado alguma coisa. Vamos lá, isso aqui. Ó, eu estou aqui com um grampeador, percebem? Se os fiéis fossem doutrinados a achar que através desse grampeador Deus iria operar milagres, eles, em vez de orar e pôr as mãos a orar por Michel Temer, cada um desses líderes religiosos aí ia pegar cada um grampeador desse, sabendo que os seus fiéis são dependentes das crenças, iriam dizer, a partir de agora nós vamos abençoar o presidente Michel Temer. Então o que é que eles iriam fazer? Assim, ó, com o grampeador. Desse jeito. Não importa o que esses homens criam. O que importa para eles é que o que eles criam dá sentido de vida aos seus seguidores. É isso que importa. Isso é realimentar a existência deles como soberanos em suas igrejas, mediadores entre Deus e os seus fiéis, e realimentar suas instituições, a crença de que através de suas instituições e de seus líderes, Deus está operando. Eu estou vendo aqui que tem alguns irmãos, eu quero mandar um abraço aqui para Joer McBraw e Eliezer Rocha dos Anjos, o senador de História, Eliezer, tal. Tem aqui Jaime Solo, um abração para todos, que Deus abençoe a todos. E eles leram um texto para levantar o ego do presidente e para ver o lado deles. Eu vou colocar esse vídeo aqui para a gente assistir, ok? Então preste atenção. O que move a existência dessas igrejas jamais foi, jamais é e jamais será o Deus Criador. O que move são as crenças. Como toda religião na face da terra. O que move elas, o que mantém elas, são as crenças impostas sobre os seus seguidores. Muito bem. Tem uma coisa aqui. É necessário que cada religião e cada crença crie mecanismos que os seus dependentes vivem em pró desses mecanismos. Deu para entender? Então, antes de eu mostrar o vídeo aqui, eu lembro de há uns 20 e poucos anos atrás, outro dia até um irmão lembrou disso. Alguns pastores, líderes religiosos, esses líderes que quando chegam, marcha para Jesus, aí faz passeata para Jesus, elogiar Jesus, não é isso? Não, escute, não estou falando do Jesus eterno, do Yoshua, do Emanuel, do Deus maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu não estou falando desse. Esse é o que por misericórdia nos ama e morreu para nos dar a vida. Eu estou falando desses modelos de Jesus criados por esses líderes religiosos que enganam os seus fiéis. É desses que eu estou falando, correto? Para não me compreender mal. Muito bem. Aí esses líderes religiosos, lembra que quando tinha um programa, era do Carlos Apolinário, pastor Carlos Apolinário, era um programa de debates. Era um programa muito legal, apesar de que os que iam lá eram todos cartas marcadas que jogavam no mesmo time das crendices. Então eles iam, as perguntas e os debates era sempre para realimentar o sistema. Porque quem vive no sistema tem que realimentar o sistema. Você já imaginou? Você trabalhar em um forno, em uma fornalha, a carvão. Se você não jogar carvão,
não realimentar com carvão, a fornalha apaga, correto? Então é a mesma coisa, assim era o debate. Então, aí saiu na época, os pastores alugaram acho que 4 ou 5 helicópteros e rodearam São Paulo, filmaram naquela época, fizeram um estardalhaço danado, que a propaganda é a alma do negócio, não é verdade? E eles estavam orando sobre São Paulo e diziam, nós vamos ganhar São Paulo para Jesus. A maioria desses estão tudo ricão, tudo poderosíssimos. Se tornaram poderosos na política, na economia, no grupo empresarial. Mas os fiéis continuam esperando ganhar São Paulo para Jesus, porque muitos dos fiéis daquela época, muitos estão presos, muitos passaram a ser viciados em drogas, muitos perderam o casamento, destruíram o casamento, muitos perderam seus filhos por tráfico de droga, muitos se corromperam. E também não vamos dizer todos, né? Porque não é possível também, não é verdade? Não é possível. Então, o que eles, o que aconteceu de 22 anos para cá, depois que eles fizeram essa cena de ganhar São Paulo para Jesus, é igual a vinda do Papa no Rio de Janeiro, né? E depois a Aparecida do Norte, né? O estado do Rio quebrou. Lembra aquele grande evento do Papa no Rio de Janeiro? Não estou dizendo que o Rio de Janeiro quebrou por causa do Papa. Não, o Rio de Janeiro quebrou por causa da quadrilha dos políticos envolvidos em toda a corrupção nacional, não é isso? Essa organização criminosa que tem religiosos envolvidos, correto? Então, a culpa não foi do Papa que quebrou o estado do Rio de Janeiro. A culpa foi o gerente do crime organizado lá, chefiado por Sérgio Cabral, porque o chefe maior não foi preso ainda, né? Mas cada estado, cada cidade tem os seus gerentes, não é isso? Mas o Poder Judiciário vai chegar lá, em toda essa cambada. E eu espero que um dia o Poder Judiciário chegue nessa cambada que usurpa o lugar do verdadeiro Deus, recebendo dízimos, cobrando dízimos, e isso ser discutido um dia de que é ilegal, é imoral cobrar dízimos para cristãos, para quem crê no Senhor Jesus. Quando eu falo Senhor Jesus, deixar bem claro, eu me refiro àquele que na cruz morreu por nós. Eu me refiro ao Yoshua, o verdadeiro nome dele. O Filho do Deus vivo. Eu me refiro a esse. Amém? Então vamos lá. Eu espero que um dia o Poder Judiciário trabalhe nisso. Trabalhe para pôr essas igrejas no devido lugar que elas merecem. Para não usurpar o lugar do verdadeiro Cristo. Tomando dízimo sem terem autoridades eternas, nem autoridades morais. Porque eles só estão fazendo isso, recebendo dízimo, cobrando dízimos, porque não tem ninguém ainda que se prontificou a jogar isso em cima da mesa para que as leis saibam que o povo, os filhos de Deus, estão sendo roubados. Porque é imoral e é ilegal o recebimento ou a cobrança de dízimos. Que os dízimos só servem para enriquecer o patrimônio religioso de quem recebe. Patrimônio religioso, não o patrimônio pessoal. Patrimônio pessoal, isso é outra coisa. Quem sabe um dia isso será discutido em juízo. Né? E terá que também, se um dia for em juízo, que apresente o CPF de Jesus para ver quem são os verdadeiros donos do patrimônio religioso. Correto? Então, São Paulo se tornou cidade do PCC. Cidade do tráfico de droga. Cidade da roubalheira. Cidade que as pessoas não podem andar em certos lugares e a certas horas na cidade de São Paulo. Porque ele vai ser assaltado. Cidade do crime, dos crimes organizados. São Paulo do desemprego. São Paulo da desigualdade social. É mesmo. Essa desigualdade social mesmo. Que as pessoas não têm dinheiro
para pagar aluguel, vai ter que morar numa favela. Porque a ausência do Estado empurra essas pessoas de bem para morar em favela, para viver sem salário, para viver sem carteira assinada. Então, é isso que esses religiosos, com essas orações, nos deu de presente. A culpa são deles, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que, enquanto eles iludiram toda a população cristã que segue eles a ganhar São Paulo para Jesus, poderíamos dizer hoje que eles ganharam São Paulo para Satanás. Porque se isso que está aí é luz, imagine as trevas. Se isso que está aí, no estado de São Paulo, é o certo, imagine o que é errado. Tem alguma coisa errada, não tem? Depois, um dia nós vamos tratar das orações do varejo. Isso aqui é uma oração em atacado. É o atacado orando por um varejo aí, porque é um atacado de líderes orando por um varejo. É como se a prateleira, em vez do cliente ir na prateleira, a prateleira veio ao cliente, é mais ou menos isso. Mas aí, como estão, é uma prateleira para o Temer escolher o que é bom para ele, no lugar dele aí, se cada um aí der 500 mil votos, é uma boa, se caso Temer não for cassado ou não renunciar, né? Ou não for cassado a chapa Dilma Temer, né? Se caso isso não vier a acontecer, e os direitos políticos do Temer for permanecer, ele não perder, quem sabe ele pode tirar de cada religioso 500 mil votos aí, ou 1 milhão de votos aí. Não, 1 milhão é pouco, né? Tem que ser no mínimo 2 milhões de votos, né? Se caso houver diretas, mas como a lei não permite diretas, será uma eleição indireta, né? Quem sabe um grupo de deputados religiosos, né? E senadores religiosos, porque é uma eleição única no Congresso, juntando a Câmara com o Senado, né? Então isso pode acontecer, correto? Elegerem o Temer. Mas é impressionante. Vamos ouvir aqui um pouquinho. Salomão, seu filho, ser forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Amém. Não te... O impressionante é que ele usou um texto da Antiga Aliança, em que foi dito acho que a Salomão. E eles estão agora aí colocando palavras na boca de Deus. Se Deus estiver falando, se o que está escrito veio da parte do Deus verdadeiro, porque existe o Deus verdadeiro na Antiga Aliança, e na Nova também, viu? Não se iluda disso. Jesus denunciou que os filhos de Israel diziam que Deus era vosso pai, e Jesus disse que vosso pai é o diabo. Então esse falso Deus sempre quis tomar o lugar de Deus, desde a Antiga Aliança. Por isso que os profetas denunciavam e eram presos e mortos e apedrejados, e Jesus, o verdadeiro, denunciou isso. Então digamos que foi o verdadeiro Deus que falou com Davi ou Salomão. Aí eu pego esse texto que Deus falou com Davi ou Salomão, dentro de um contexto e princípio, e rasto esse texto para dizer para o Michel Temer que Deus é com ele no que ele vai fazer nas atuações de Michel Temer. Olha quantos crimes estou cometendo aqui. Eu estou, primeiro, maculando o coração de Deus, colocando palavras na boca de Deus, iludindo o Michel Temer, não é isso? Iludindo o Michel Temer, iludindo os seguidores que estavam presentes aí, os que assistiram esse vídeo, achando que Deus está nesse triângulo aí, nesse triângulo amoroso. Né? Deu para entender aonde está o mal? Como o mal eles se organizam? Fácil. Primeiro que as palavras que Deus deu, direcionada dentro de um tempo e um contexto e um princípio, a vida de Salomão, ou seja, Davi, ela não pode ser usada a outro,
Porque se eu fizer isso, eu estou cometendo um grande erro. Eu estou colocando palavras na boca de Deus e comprometendo o nome, não pessoa de Deus, mas o nome de Deus aos ouvintes. Deu para entender? Porque se assim o fosse, caso o Michel Temer, não estou acusando ele, tá bom? Caso ele venha a concordar, não, eu vou aqui conjecturar. Digamos que um dos donos da JBS, estou só conjecturando, procurasse o Michel Temer na calada da noite e conversasse com ele e dissesse que tinha pago para calar a boca do Cunha, estou só conjecturando. Estou dizendo, se isso um dia acontecesse e o Michel Temer ouvisse tudo isso como presidente da República e não desse uma ordem de prisão, ou então não abrir rapidamente, procurar o ministro da Justiça, Ministério Público, e denunciar o seu amiguinho, que seu amiguinho já tem alguns processos a responder de crimes, que esse amiguinho falou isso e isso e isso e isso. Mas se o presidente não agisse assim, o que a população iria dizer se vazasse essa informação? Ia dizer que o presidente se tornaria cúmplice. Não seria assim? E uma vez sendo ele cúmplice, o Deus também, desses líderes religiosos, seriam cúmplices ou não? Claro que seria. Por isso é que nós temos que separar o Deus verdadeiro do Deus desses líderes religiosos. Deu para entender? Então é melhor, deixa eles aí como estão, mas eu só estou explicando aqui que essa palavra que eles deu aí jamais foi Deus eterno falando com o santo Michel Temer, tá bom? Não foi. É palavra deles. Eles só leram na Bíblia e eles fizeram o que quiserem. É a mesma coisa, eu posso pegar aqui a Bíblia e dizer o que eu quiser. Dizer o que eu quiser. Nem por isso, eu estaria sendo verdadeiro. Não. Não é assim que dança o tango. Tem princípios. As escrituras têm princípios. E quem quebra esses princípios falsifica as escrituras. É como recriar novas Bíblias e novas escritas. É acrescentar as escrituras. Por isso que eu digo que cada pregação é uma nova Bíblia sendo criada dentro dessas igrejas e por esses líderes religiosos. Semeador também de história, Sérgio Soia, Álvaro Augusto, Anarquia, vários aqui. Um abração a todos. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deve ter mais irmãos aqui. Eu gostaria de mandar um abraço também aqui. Eliezer Rocha. Um abração a todos. É uma coisa terrível. Vamos continuar ouvindo aqui o suposto Deus falar com o suposto santo Michel Temer? Não te deixará, nem te desamparará, até que acabe-se toda a obra e todo o serviço. Me permita ainda, presidente. Já pensou? Isso, se o Michel Temer fosse um sujeito das crenças, que se tem crenças, que eu saiba, não é evangélica. Se tem crenças, são outras. Se tem. Que eu saiba, não é pastor, não é obreiro, não é diácono, não é visitante de igreja nenhuma. E visitar uma igreja, todo mundo visita. E com certeza ele, como um político, recebe grandes convites e vai nos convites. E isso não é pecado nenhum. É até educação, ele é muito educado, o Michel Temer é muito educado. É um nobre homem. Nobre no sentido de educação, queria dizer. Porque nobreza, para mim, nobreza é outra coisa. Nobreza é ser... Nobreza é você ter e viver como não se tivesse. É você ser e viver como não fosse. É Jesus, nobre. Sendo rei, veio para servir. Isso é nobreza. Existem pessoas ricas na terra aí que têm nobreza.
mas geralmente essas pessoas desaparecem. Fazem, ajudam e não querem demonstrar que ajudam. Geralmente são assim. Então vamos lá. Se o que ele está dizendo aí é Deus falando com Michel Temer, nós estamos ferrados. O país está ferrado. Porque diante de tantas denúncias que nós temos visto pelos jornais, hein? Não estou afirmando, viu, seu doutor, bom, excelentíssimo presidente, doutor, que eu quis dizer, advogado, que é um grande advogado, né? É um bom jurista. Porém, se esse Deus, que esses líderes religiosos dissem que está com Michel Temer até o fim, que eles estão lendo um texto, mas na verdade estão querendo dizer isso. O Brasil está ferrado, pode acabar, pode fechar as portas. Fecha as portas. Você já imaginou? Diante do que está acontecendo com o nosso Brasil, o Deus verdadeiro apoiando tudo isso. Quer saber de uma coisa? Sabe onde eu vejo a mão de Deus nesse Brasil? Agindo no Ministério Público, agindo na Polícia Federal, agindo nos juízes honestos e justos, porque juiz justo é problema, viu? Juiz justo é problema. Um dia conversando com um promotor, um jovem promotor, e ele disse assim: olha, Paulo, te falar uma coisa. Eu vou dar muito trabalho a muita gente. Porque desde a minha infância eu amava a justiça. E eu quero fazer justiça. E um dia eu quero também chegar a ser um juiz. E vai conseguir. Mas eu quero fazer justiça. Você já imaginou a terra só com juiz justos? Você já imaginou um país só com juízes justos? Eu seria muito feliz. Eu seria muito feliz. E em meus erros, em cada erro que eu tive desde criança, cada erro que eu tive, desde quando eu me entendo assim, digamos, seus 3 aninhos de idade para cá, se eu, em vez de ser julgado por pessoas comuns, fosse julgado por juízes, você já imaginou quem seria eu hoje? Muito, muito, muito feliz. Porque de pequeno eu já iria aprender a andar no caminho certo. Não é verdade? Mas quando a gente cresce, a gente erra, vai lá, chuta a canela de alguém, ninguém diz nada, não, ele é criança. Respeita ele, que ele é assim, vai lá e quebra um vidro de uma casa. Não, perdoa, aí nossos pais vai lá, conserta, né? Nossos pais vão lá e faz um acordo familiar. Não, deixa que eu pago o vidro, né? Ele fez isso porque é criança. Então, a gente cresce nessa cultura. Você já imaginou se desde criança, quando a gente cresce, desde os primeiros erros na escola, na rua, fosse um juiz justo determinando, corrigindo? Acho que não existia bandido na terra, não existia ladrão, não existia sonegador de impostos, não existia gente que maltratava o próximo, não existia nada. Seria, olha, juiz justo é um problema para quem não presta. Para quem não presta no sentido de que intenta a maldade de propósito. Que não aprende com os erros. Sabe que tem gente que erra e continua errando? Ele não tem limite, ele não tem limite. Ele não tem limite para roubar o Estado, para roubar os cofres públicos, para matar crianças em hospitais, porque rouba a saúde, rouba o Ministério da Saúde, rouba a Secretaria da Saúde, superfatura obras da saúde, superfatura compras de medicamentos, de máquinas,
de exames, falta de juiz justos. Então, esse pessoal, quando se depara com uma corte justa, e graças a Deus, algo maravilhoso está acontecendo com a nossa nação. Está havendo justiça pela primeira vez, nós estamos vendo ladrões indo para a cadeia. É isso mesmo. Não só ladrões. As consequências do roubo de muitos desses que estão sendo presos são terríveis. Quem rouba a saúde, quem rouba o Estado brasileiro, mata pessoas em hospitais do SUS. Quem rouba o Estado brasileiro, quem superfatura obras para enriquecer políticos e para manter partidos de políticos no poder, quem faz isso assassina pessoas. Quando o tráfico de droga toma as ruas, os bairros, as favelas. A corrupção destrói o futuro de um povo, mata, consome, condena pessoas a viverem com salário mínimo. Então, se Deus verdadeiro se envolver no que esses homens religiosos estão dizendo aqui, nós estamos perdidos. A nossa felicidade é que não. A nossa felicidade é que, atualmente, o que nós estamos vendo é que Deus, sempre agindo no silêncio, tem agido de forma gloriosa, mandando bandido pela primeira vez, mandando criminosos para cadeia, criminosos de colarinho branco para cadeia, criminosos que assassinam pessoas, que cometem os seus roubos, faturam as obras, roubam o Estado brasileiro e o seu povo morre de falta de saúde, falta de educação, falta de segurança, pais de famílias sendo assassinados por drogados, carros sendo roubados, pessoas que não têm condições, às vezes, de pagar o seguro de um carro, porque o salário está pouco, está sem salário. Aí o seu carro, seu bem é roubado, casas sendo invadidas. Por quê? Porque o Estado não tem dinheiro. O Estado quebrou. Quem quebrou o Estado? O Estado quebrou a quebradeira do Estado brasileiro. É consequência da roubalheira que roubaram o Estado brasileiro. Vamos ouvir mais um pouquinho aqui? Uma outra breve palavra de Salomão, de Davi para o seu filho quando assumiu o governo. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se. Se o deixares, ele te rejeitará. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar. É isso aí, meus irmãos. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar. Tá ouvindo um barulho aqui, tô tentando tirar esse barulho, mas eu não tô. É isso aí, meus irmãos, conseguindo. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificar. Tá ouvindo um barulho aqui, tô tentando tirar esse barulho, mas eu não tô. É isso aí, meus irmãos, conseguindo. Eu tô escutando aqui a Agora, última frase. Atende a tudo, Se é uma porque o escolha. Senhor te escolheu para edificar.
Tá ouvindo um barulho aqui, tô tentando tirar esse barulho. Eu estou escutando a última É isso aí, frase, meu eu senhor. Conseguindo. Eu estou escutando aqui o mediador. A última frase, se é uma Porque o Senhor te escolha. escolheu Estão ouvindo também? para edificar. Tá ouvindo um barulho aqui, tô tentando tirar esse Eu barulho. estou mas escutando não- a última É isso aí, meu frase, senhor. eu Conseguindo. estou escutando aqui o mediador. A última frase, se é uma Porque o Senhor te escolha. escolheu Estão ouvindo também? para edificar. No poder. Tá ouvindo um Das barulho orações aqui, tô desse tentando homem. tirar esse Eu barulho. estou mas eu escutando não- a última É isso aí, meu frase, senhor. eu Conseguindo. Eu estou escutando aqui o mediador. Se é uma Porque o Senhor te escolha. escolheu Estão ouvindo também? para edificar. No poder. Tá ouvindo um Das barulho orações aqui, tô desse tentando homem. tirar esse Eu barulho. estou mas eu escutando não- a última É isso aí, meu frase, senhor. eu Conseguindo. estou escutando aqui o mediador. Se é uma Porque o Senhor te escolha. escolheu Estão ouvindo também? para edificar. No poder. Tá ouvindo um Das barulho orações aqui, tô desse tentando homem. tirar esse Eu barulho. estou mas eu escutando não- a última É isso aí, meu frase, senhor. eu Conseguindo. estou escutando aqui o mediador. Se é uma Porque o Senhor te escolheu Estão ouvindo também? para edificar. No poder. Tá ouvindo um barulho aqui, tô tentando tirar esse Eu barulho. estou mas eu escutando não- a última É isso aí, meu frase, senhor. eu Conseguindo. estou escutando aqui o mediador. Se é uma Porque o Senhor te escolheu Estão ouvindo também? para edificar. No poder. Tá ouvindo um barulho aqui, tô tentando tirar esse barulho. mas eu não- escutando a última É isso aí, meu frase, senhor. eu Conseguindo. estou escutando aqui o mediador.